A fé em Cristo não é um salto no escuro. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Chegamos em Mateus capítulo 17. Mas antes de adentrarmos a este capítulo, eu gostaria de te pedir que você se inscreva no canal. Me ajude aí, por favor. Quanto mais pessoas se inscrevem e curtem o conteúdo, mais o YouTube entende que é relevante o material feito aqui nesse canal e ele vai então indicar para outras pessoas. Por isso a importância de você se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar também para que outras pessoas possam conhecer o conteúdo aqui, né? E nós estamos apresentando semanalmente, capítulo por capítulo, e chegamos ao capítulo 17 do livro de Mateus. E outra coisa que eu digo para vocês como uma recomendação é leia a Bíblia. Nada substitui o seu tempo diário devocional de leitura e de oração. Então é muito importante que você busque a presença de Deus através da leitura e através da oração. E agora, chegando aqui mesmo no capítulo 17, esse capítulo apresenta um fato muito importante, tão importante quanto o nascimento de Jesus, o momento que Jesus entra no seu ministério, né? Então acontece ali a tentação de Jesus. Na vida de Jesus houve alguns marcos, e esse marco aqui é importantíssimo, que é a transfiguração de Jesus. Então nós vimos no capítulo anterior Pedro declarando ali que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas a fé de Pedro é vacilante, né? E muitas vezes nossa fé se parece com a de Pedro, vacilante, porque Pedro depois ele é usado pelo inimigo em dizer para Cristo, né, não ir para a cruz, porque Jesus fala, olha, eu vou para Jerusalém, lá eu serei entregue nas mãos de homens pecadores, serei condenado, vou ser crucificado, mas vou ressuscitar. Então Jesus ele já começa ali a expor a sua paixão, o objetivo da sua vida, que é morrer por nós. E aí Pedro fala, não, Jesus, não vá para a cruz, não faça isso. Então Pedro ele foi usado naquele momento ali pelo inimigo, porque o inimigo não queria que Jesus fosse para a cruz, né? Porque é nela que ele resgata a humanidade dos pecados. Então a fé de Pedro é vacilante. E aí Jesus, ele então tem esse marco que ele leva até o monte, né? Depois desse fato que aconteceu com Pedro, que é relatado, 6 dias depois, ele sobe ao monte e leva consigo Pedro, Tiago e João. E lá nesse monte, enquanto ele ora, ele é transfigurado. Aqui em Mateus não relata esse pormenor, mas em Lucas diz isso e é fantástico. Porque enquanto Jesus orava, versículo 2, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que o rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornavam brancas como a luz. Aqui a gente pode tirar uma lição importante para a nossa vida, que no momento em que nós oramos, nós somos transformados por Deus. Deus muda o nosso coração, Deus muda a nossa percepção da realidade. Então a oração é muito importante. E enquanto Jesus orava, ele foi transformado em glória. Então seu rosto mudou, o seu aspecto mudou, e aqueles discípulos puderam ter a fé fortalecida. Porque aqui no início do vídeo eu disse que a fé não é um salto no escuro. E muita gente pensa isso e diz isso. O cristão tem uma fé que é um salto no escuro, é uma fé irracional, é uma fé que não se apoia a nada da realidade. E isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira. Porque a nossa fé é firmada em evidências, é firmada num Deus real e verdadeiro. A natureza declara o poder de Deus, a criação mostra um Deus todo-poderoso, os evangelhos apresentam Jesus como filho do Deus vivo e verdadeiro, e esse Jesus, ele não era um homem qualquer, um homem virtuoso, o melhor dos homens, ele é o próprio Deus. E as evidências mostravam isso claramente. Então Jesus ele trata com os discípulos aqui nessa ocasião, e ele também trata na nossa vida. Nessa ocasião, Jesus estava trabalhando e tratando na fé
desses discípulos de entenderem cada vez mais que ele era o próprio Deus. E aí acontece isso e mais. Elias e Moisés também surgem conversando com Jesus, porque lembra que a palavra de Deus diz que Jesus é um Deus de vivos e não de mortos. Então, as pessoas que partiram para a eternidade com Cristo, com a fé em Deus, com a fé na promessa de Jesus Cristo, essas pessoas, né, estão aonde? No céu, tendo um relacionamento muito mais profundo com o Deus que elas já criam em vida. Então elas estão vivas, conversando, conhecendo a profundidade desse Deus maravilhoso. E aí é tão extraordinário aquele momento é tão incrível que Pedro fala: "Ô Senhor, vamos fazer aqui uma tenda para que vocês possam ficar aqui, nós também, porque aqui é um lugar perfeito, aqui é um lugar maravilhoso, não vamos sair daqui, né?" E aí o versículo 5 fala assim: "Enquanto ele ainda falava, uma nuvem se abriu, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz vinda da nuvem disse: Este é meu filho amado, em que me dá grande alegria, ouçam-no." Então Deus se manifesta ali através dessa voz e ele diz aos seus discípulos: "Este é meu filho amado, deem ouvidos a ele." Então a fé é fortalecida com evidências. Jesus ele fez grandes sinais e maravilhas e hoje nós não temos Jesus corporalmente aqui, mas a nossa fé continua sendo fortalecida na palavra, que é a nossa base de fé, que mostra a verdade a respeito de Deus, mas também Deus usa situações em nossa vida onde nós vemos a ação de Deus na história e na nossa vida, fortalecendo a nossa fé. Então Jesus, ele se transfigura por alguns motivos, né? Para quem sabe fortalecer a fé desses discípulos, para demonstrar sua divindade. Ele não era um homem qualquer, ele é o próprio Deus. E ele então se apresenta daquela forma aos seus discípulos, que são grandemente impactados. Só que a coisa não continua ali, né? Jesus não fica ali para sempre. Jesus, ele... essa nuvem sai e Jesus volta à sua forma normal. Então eles descem do monte. E quando eles descem do monte, então eles estão assim, na glória, eles estão num momento espetacular. Quando eles descem, eles se deparam com um menino, um jovem que está possuído por demônios, e o pai desse menino sofre demais por ter seu filho nessa situação. E é interessante porque há uma confusão ali muito grande ao pé desse monte, porque os discípulos que estavam ali não conseguiam expulsar esse demônio. E Jesus anteriormente já tinha dado a eles todo o poder para expulsar demônios. Então eles estão angustiados porque eles estão ali naquela situação e não conseguem expulsar o demônio. E aí o versículo 16, 17 fala assim: "Eu o trouxe a seus discípulos", o pai do menino falando, né? "Mas eles não puderam curá-lo." Jesus disse: "Geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino para cá." E Jesus então expulsa aquele demônio. E aí o versículo 19 fala: "Mais tarde os discípulos perguntaram a Jesus em particular: Por que não conseguimos expulsar aquele demônio?" Né? Eles ficaram intrigados com isso. Por que eles não conseguiram? Aí Jesus fala: "Porque a sua fé é pequena." Então a fé pequena daqueles discípulos no poder de Jesus, porque ninguém tem a capacidade de expulsar demônios por sua própria força e intelecto, sei lá o que. Realmente é o poder de Deus, é o sangue de Cristo que é poderoso para expulsar toda ação maligna na vida e em situações. É só o sangue de Jesus. Mas os discípulos perguntam: mas por que a gente não conseguiu? E aí Jesus aponta, alerta para o problema da fé daqueles discípulos. A fé deles era muito pequena. Não era nem pequena, porque Jesus fala que se vocês tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês lançariam um monte daqui para lá. Não necessariamente fisicamente isso, mas para demonstrar que uma fé pequena e aparentemente ali frágil, ela tem um grande poder. Mas quando não existe fé, então não há poder. Não fé na fé, entendam. É fé em Jesus. A nossa fé é firmada em uma pessoa, não num ideal. Tem muita gente que tem fé na fé. Eu tenho fé. Mas fé em quê? Tem que ser uma fé firmada
no Senhor Jesus. Por isso que Jesus também está trabalhando e fortalecendo a fé dos seus discípulos nessas situações que acontecem. E na nossa vida acontece a mesma coisa. Jesus está fortalecendo a nossa fé, né? E aí, tem um versículo 21 que fala assim: mas essa espécie não sai senão por oração e jejum. Algumas pessoas ficam perguntando, ele está se referindo aos demônios, porque realmente as forças malignas têm força. É claro que não se compara a de Cristo, que é extremamente maior, mas os demônios têm força. E nós precisamos orar. É dito que Daniel uma vez orou pedindo a Deus um auxílio, e durante 21 dias o arcanjo lutou com o inimigo. Então a resposta demorou para chegar para Daniel, porque havia uma luta celestial. Então existe uma esfera espiritual, existe uma luta muito grande, e nós precisamos nos debruçar em oração, em busca pelo Senhor, porque existe essa luta. Mas também, talvez essa questão aqui, mas essa espécie não sai senão com oração e jejum, talvez também pode ser uma referência à fé. A fé, ela, para ser crescida e fortalecida, é necessário uma busca pelo Senhor. Nós entendemos e sabemos da soberania divina. Tudo que nós recebemos vem de Deus, não depende do homem. Não é de esforço ou mérito humano. Mas ao mesmo tempo nós também entendemos da participação humana para alcançar o crescimento espiritual. Então Deus deseja que eu não seja passiva, esperando que as coisas aconteçam como mágica, mas Deus deseja que seja uma dependência ativa. Uma dependência em Deus mais ativa, de busca por Ele, de oração, de jejum, para que essa fé possa ser fortalecida. E aí, o texto continua, o versículo 22 e 23, Jesus novamente fala aos seus discípulos que ele vai morrer, que ele está indo para Jerusalém, que ele vai sofrer ali a crucificação, mas ele dá um fato a mais do que ele não tinha dado. Ele acrescenta uma informação que ele não tinha dado anteriormente, que ele diz assim: o Filho do Homem será traído e entregue nas mãos humanas. Então, a informação nova que Jesus traz é que ele seria traído. Então, Jesus ele sempre deixa muito claro o que vai acontecer. E aí, para terminar o texto, tem a questão aqui do pagamento de impostos no templo. O templo de Jerusalém nessa época era ativo, tinha sacerdotes, tinha todos ali os rituais judaicos que tinham sido instruídos por eles na lei mosaica. E aí tinha uma lei em Êxodo 20, versículo 13, se eu não estiver enganada, peraí que eu vou abrir aqui só para... Êxodo 30, versículo 13. Deixa eu ver se é isso mesmo. 30, 13. Que fala assim: cada pessoa contada entregará uma pequena quantidade de prata como oferta sagrada ao Senhor. Então, era dito que uma oferta deveria ser entregue no templo. E aqui também no capítulo, nesse versículo ainda diz quanto, né? Fala assim: o pagamento corresponderá a meio ciclo com base no ciclo padrão do santuário, equivalente a 12 dracmas. Então Jesus ele é questionado, na realidade Pedro, como discípulo de Jesus, é questionado de que Jesus deveria pagar esse imposto. E aí tem até Flávio Joséfo, que foi um grande historiador judeu, não cristão, mas que ele relatou esses primeiros séculos ali da vida de Jesus, e ele fala que isso era uma prática comum, uma tradição comum ali entre os judeus de pagar esse tributo. E o governo romano algumas vezes se aproveitou disso para pegar o dinheiro também para eles, né? E aí Pedro é interrogado, né? Seu mestre não paga o imposto do templo? No versículo 24 ele é confrontado com isso. E aí Pedro vai até Jesus para falar sobre isso. E é interessante que o versículo 25 fala assim: antes que Pedro tivesse oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: o que você acha, Simão? Então Jesus, ele é Deus, ele sempre está mostrando isso, fortalecendo a fé dos seus seguidores. Jesus, ele lê nossos pensamentos. O diabo não. Nenhum anjo também não. Mas Deus, Jesus na pessoa de Deus, né? Jesus é Deus. Ele tem a condição e a capacidade de ler nossos pensamentos. Então Pedro vinha
pensando sobre essa questão de pagar esse imposto lá pro sacerdote. E aí Jesus então fala para ele: o que você acha sobre isso, Pedro? Simão, né? O que os reis costumam fazer? Cobram impostos do seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos. Então Jesus está dizendo para Pedro: olha, quem deve pagar? Quem deve pagar são os povos conquistados. Mas se esse dinheiro é arrecadado em nome de Deus, então o Filho de Deus não deve ser cobrado. É isso que Jesus está ensinando para Pedro e para nós. Ele, como Filho de Deus, ele é o Senhor do templo. Então ele não deveria ser cobrado para pagar essa taxa, para pagar esse imposto ao templo. Só que é claro que os sacerdotes e infelizmente, né, os fariseus, eles não reconheciam Jesus como Deus. Então por isso que eles agiam dessa forma. E aí Jesus fala: mas para não ofender, para não escandalizar, então eu vou pagar essa taxa. E aí ele faz um grande milagre. Ele fala para Pedro ir lá no rio pescar de anzol e linha. E aí o primeiro peixe que ele pegasse, ele era para abrir a boca desse peixe, e lá estaria uma moedinha que serviria para pagar o imposto referente a Jesus e a Pedro. Então é interessante, Jesus faz um milagre aqui, né? O peixe achou uma moeda, colocou essa moeda na boca, nadou, viu o anzol, deixou-se ser fisgado pelo anzol para que Pedro pudesse tirar essa moeda da boca ali. A natureza sempre é obediente a Deus, sempre. Infelizmente o ser humano não, né? Nem sempre o ser humano é obediente, mas a natureza é obediente, e esse peixe se deixou ser usado por Deus para suprir a necessidade de Jesus naquele momento. Então a história é muito boa, muito que firma a nossa fé. A nossa fé não é uma fé vã, não é um salto no escuro, mas é uma fé fortalecida na pessoa de Jesus. Então, em quem eu creio? Eu creio na pessoa de Jesus. Eu creio nas evidências mostradas por esse Jesus, que ele é Deus todo-poderoso. Ele é Deus que recebe toda a glória divina. É um Deus que faz milagres. É um Deus que tem poder sobre os espíritos, os demônios, todos obedecem a ele. Então aqui nesse texto a gente viu, Jesus tem poder sobre os espíritos imundos, eles o obedecem. Jesus tem poder sobre todas as esferas celestiais. Jesus tem poder sobre a natureza. Você viu esse peixinho aqui obedecendo a Deus. Jesus é Deus e a minha fé é firmada nele. Que a sua fé também seja firmada em Deus, porque a nossa fé jamais é um salto no escuro, mas é um passo na rocha, que é Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Semana que vem nós vamos ver então o capítulo 18 de Mateus. Forte abraço, tchau!